metas. Eu sou um cara muito procrastinador. Nós já estamos aí em setembro, quase reta final de ano aí, praticamente. E todo começo de ano é aquela coisa, né, do vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu mesmo nunca fui de listar metas, por exemplo. Chegar no final do ano e listar metas para o ano que vai se aproximar. Eu sempre achei isso meio bobagem. Eu também, até pouco tempo atrás, eu nunca tinha muita coisa grande que eu pretendesse almejar, saca? Eu acho que muito disso mudou pra quando eu fui morar sozinho, e isso tem mais ou menos 2 anos aí, vai fazer 2 anos ainda. E depois desse ponto é que eu comecei a pensar, né, em grandes metas. Porque aí realmente, né, eu tinha um chão muito maior, né? Quando você tá morando sozinho, quando você é completamente independente, quando o céu é o limite e você entende que o céu é o limite, né? Isso é outra coisa também que é difícil pegar, cara. É difícil você entender que o céu é o limite. É claro que, tipo assim, eu sou um mero jovem aí, de 22 anos recém-feitos, que é um sonhador, cara. É um jovem sonhador, tá ligado? Eu sei que depois você chega aos 30 e você vê que a vida realmente começou, tá ligado? Mas eu gosto de ter esse pensamento mais otimista. Então, tipo, depois que eu comecei a morar sozinho, eu comecei a pensar em coisas maiores, assim, um pouco mais significativas, né? Porque quando você mora com os pais, querendo ou não, você tem uma visão mais limitada, né? Não que eu hoje em dia seja, oh meu Deus, o cara que tem a visão sobre o mundo e a vida e o modo como as coisas funcionam, de forma alguma. Eu sou um completo idiota e eu só sei o que nada sei, né? Deixar a coisa um pouco mais poética. Mas, cara, eu reconheço que eu sou um bosta, eu reconheço que eu sou, porra, um idiota no mundo. E tá tudo bem, tá ligado? Porque eu reconheço que eu tenho lados bons, eu tenho algumas habilidades, algumas coisas que eu fiz que me orgulham, algumas coisas que eu faço me orgulham. É lógico, a gente é um ser humano, a gente é programado pra errar, então a gente sempre faz algum bagulho que um pouco tempo depois nem você mesmo se orgulha de ter feito, né? Mas tendo isso em mente, mesmo assim eu busco ser um cara que tenta alcançar coisas maiores. Por exemplo, o fato de morar sozinho, né? Porque quando eu saí da casa dos meus pais, dos meus avós, né? Eu morava com meus avós, eu fui morar com um amigo meu, né? Então, depois de um tempo morando com um brother, né? Dividindo um apartamento, a grande meta que eu tinha era me manter, né? Sozinho, morando sozinho e simplesmente aproveitando da minha solitude. E foi algo que eu conquistei, e é muito legal quando você tem um plano assim e as coisas acontecem. Mas isso é uma das ideias que eu tive. Por que eu tô falando isso? Porque isso foi uma ideia que eu tive de vir morar sozinho. Agora me explicando aonde eu queria chegar. A ideia de vir morar sozinho foi uma ideia que surgiu, assim, uma vontade que surgiu de algo que eu queria fazer. E foi uma das poucas que eu realizei, né, nos últimos anos. Tenho, por exemplo, a vontade de ter feito esse tipo de podcast desde que eu pensava em me mudar do apartamento para vir morar sozinho. Eu pensava em, porra, estar tendo uma experiência pela primeira vez na minha vida de estar morando sozinho, de estar sendo completamente independente, agora meio... E completamente independente eu me refiro à questão de contas, à questão de problemas que surgem na minha vida. É claro que ninguém vive sozinho, preso numa caverna, sem precisar de ninguém pra nada. Não, cara, gente, o ser humano é um bicho feito pra viver em grupo, né? Então é impossível. Mas eu me refiro à questão de pagar contas e tal, vocês entenderam. E eu vinha com a ideia de fazer esse podcast, eu já ouço podcast desde dos antigos lá, Nerdcast, o Não Ovo, do Cid e do Não Salvo, e alguns podcasts um pouco mais antigos, assim, o Chorume, que é um podcast extremamente nichado e muito antigo, e eu também ouço ele há bastante tempo. Então, assim, eu sou um cara que ouvia muito podcast, antes de podcast virar a moda, né, com o surgimento do Flow, Podpah, né, são os principais e os pioneiros do MesaCast, né, aqui no Brasil. Conheci o podcast do Arthur Petri, que é o Saco Cheio,
que é um podcast onde ele basicamente faz isso que eu tô fazendo com muito mais talento e muito mais desenvoltura. E ele faz basicamente isso, né? Ele conta problemas que aconteceram na vida dele, ele fala de coisas que estão acontecendo na carreira, ele é comediante, né? Ele faz stand-up também, tem outros podcasts. E ele faz mais ou menos isso, só que com uma desenvoltura muito maior, um talento muito maior, uma habilidade muito maior, porque ele faz isso também há muito mais tempo. Antes dele ser comediante, né? Então, mas é basicamente a minha inspiração. E faz um ano, mais ou menos, que eu tenho essa vontade. E só hoje, a reta final de 2023, eu tô fazendo.